Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver assistindo o vídeo aí. Espero que você esteja bem. Hoje a aula é sobre magnetismo, tá? Magnetismo foi começado aí no centro de mídias a falar, apesar que, como eu tinha dito para vocês, a gente poderia falar mais à frente. Eu vou estar falando agora, mas vou futuramente dar mais ênfase na parte da física elétrica e retomar alguns conceitos para vocês que são do terceiro, que vão ser importantes aí na caminhada, vocês que pretendem fazer vestibulares, Enem, etc. Vamos começar então. O breve histórico aí do magnetismo, tá? Entre 600 a.C. e 1599 d.C., a humanidade descobriu a existência da magnetita, tá? A magnetita, ela é um mineral que apresenta propriedades ferromagnéticas. A gente já vai ver o que é ferromagnético, tá? Nesse período, os chineses já usavam como instrumento a bússola para nortear suas navegações, tá? Durante séculos, o magnetismo foi tratado como um fenômeno sem qualquer relação com eletricidade. Tá? Entre 1820 e 29, Hans Christian Ørsted obteve a primeira evidência experimental que ligava o magnetismo aos fenômenos elétricos. Tá? Então foi aí que acidentalmente ele percebeu que a corrente elétrica em um fio alterava o quê? O direcionamento de uma bússola, tá? A bússola que é um instrumento importante para as navegações. Nos anos 1800 vocês imaginam como, né? Ainda era, né? Não tinha meio de transporte como tem hoje, as navegações então eram guiadas por bússolas, que a gente vai entender depois como é também. O que é magnetismo? Magnetismo é o conjunto de fenômenos que se relacionam com a atração ou repulsão, tá? Eles ocorrem entre materiais que apresentam propriedades magnéticas, o óbvio, né? É, Outra definiçãozinha aí, ó. Conjunto de fenômenos relacionados à interação entre campos magnéticos, que são regiões do espaço que se encontram sob influência de correntes elétricas ou dos momentos magnéticos de moléculas ou partículas elementares. Tá? Explicação aí sobre o magnetismo. Exemplos do magnetismo. Navegação por meio da bússola. Tá? Então o magnetismo aí tinha sua importância porque já era usado as bússolas aí para nortear os navios, né? Atração de pequenos pedaços de metal por ímãs. A gente já vai ver o que são esses ímãs aí. Atração e repulsão entre ímãs. E aí o campo magnético terrestre. O campo magnético terrestre existe em razão da rotação relativa entre o núcleo da Terra e suas camadas externas, que giram com velocidades diferentes. Essa definição aí é uma delas sobre essa questão do campo magnético terrestre, polo norte e sul magnético, tá? Polos magnéticos da Terra. Os polos magnéticos da Terra. Eu estou mostrando aqui para vocês nessa figura, primeiramente, o polo norte geográfico, que corresponde ao sul magnético. Ele está mais ou menos ali próximo do Canadá, como a gente vai ver. O polo sul magnético, ele está aproximadamente no norte geográfico. Aí você tem uma imagem da Terra, com a inclinação, as linhas de indução, tá? Vocês notam aí, ó, as linhas de indução elas saem do polo norte magnético e vai em direção ao sul magnético. É um caminho das linhas aí, ó. O polo sul magnético, né, como a gente vê, está na parte de cima, e o polo norte magnético, parte de baixo aí apontada aí próximo à América do Sul aí, tá? Polo sul geográfico responde ao polo norte magnético, tá? Aí tem o desenho da Terra que vocês podem observar melhor depois aí, tá? Polos magnéticos da Terra. Em virtude de seu núcleo constituído de ferro e níquel energizado, o planeta Terra atua como um gigantesco ímã, de forma que os polos magnéticos
correspondem aos locais da superfície terrestre para onde as linhas de indução magnéticas partem e convergem. Diferente dos polos geográficos, que são fixos, que a gente já falou, os polos magnéticos da Terra se movimentam constantemente, eles podem se movimentar, tá? Esse fenômeno deve estar ligado ao próprio movimento do núcleo da Terra, núcleo externo da Terra, tá, gente? Atualmente, o Polo Sul, né, magnético, que está ali próximo ao Canadá, ele caminha em média 55 quilômetros por ano em direção à Sibéria, que fica lá deve ficar em território russo a Sibéria, se eu não me engano ainda, tá? Deve se pertencer à Rússia. É uma região bem fria do planeta ali, tá? Que está agora com um verão bem quente, né, devido às mudanças climáticas. Então os polos magnéticos, eles não são fixos. Eles estão variando, eles caminham, eles mudam. Uns falam que é em relação à questão de minerais ferromagnéticos, explorações, outros falam que é sobre esse movimento do núcleo, tem diversas teorias, né? O mais indicado é aquela lá que foi passada naquele slide anterior, né? Que o campo magnético existe em razão da rotação relativa entre o núcleo da Terra e suas camadas externas, né? Deve estar relacionado mesmo com as camadas externas. Não dá para ninguém afirmar nada ainda. Cravar uma posição seria muito leviano nesse momento. Tá? O magnetismo é um fenômeno físico que explica a atração entre metais e ímãs, que eu já falei que a gente vai ver. Eles são capazes de se atraírem mutuamente, né? Graças à disposição de vetores e do seu momento de polo, que se encontra no interior desses materiais. O momento de polo aí está caminhado para o norte, né? Posicionado aí esse mizinho aí que vocês costumam dizer que parece um U, ele está direcionado ao norte. Temos uma partícula laranja aqui, ó, que está em círculo, né, que gera esse dipolo. Tá? Ela está no sentido anti-horário, gerando um dipolo ao norte. Tá, pessoal? Então é isso que acontece aí. Esse B aqui é o campo magnético, essas são as linhas de campo. Tá? É assim que a gente tem um campo magnético, um dipolo aí, né? Direcionado ao norte magnético aí, como faz as bússolas. Alguns materiais podem se sentir atraídos ou até mesmo repelidos, tá? Ou até mesmo repelidos por outros de acordo com a forma como seus momentos de dipolo encontram-se alinhados em seu interior. Essa configuração de momento de dipolo é o que chamamos de estado magnetizado, tá? Aí tem diversos estados que a gente vai ver, tá? Ferromagnético, antiferromagnético, diamagnético e paramagnético, tá? O ferromagnético, rapidinho aqui, ó, é o mais ordenado que a gente tem, ó. Você nota que a partícula está em sentido anti-horário e o dipolo está para cima, tá? Exemplos: ferro, cobalto e níquel. Tá? Eles estão alinhados, tá? Mesmo em presença de um campo magnético externo, e quando se aproxima do ímã são fortemente atraídos. Além disso, materiais ferromagnéticos vão perder sua imantação, né? Caso sejam aquecidos aí acima da temperatura de Curie. Essa temperatura de Curie é uma temperatura na qual os materiais perdem seus domínios magnéticos, tá? Perdem a sua orientação magnética aí, tá? Os antiferromagnéticos, tá? Eles já são menos ordenados, ó. Diferentes dos materiais ferromagnéticos, eles são fortemente repelidos por cargas magnéticas externas. Então ele tem um comportamento oposto, é o caso do manganês e do cromo, tá? Você nota aí, ó, que tem dipolos aí no sentido horário e apontado não para o norte magnético, mas sim para o sul, que são essas bolinhas roxas aí, ó, tá? Isso aí é diferença de propriedade, tá? Não é diferença física, é propriedade magnética, tá?
Diferença física do material, fácil. Os diamagnéticos, tá? Eles encontram livres para girar na presença de um campo magnético. Os momentos dipolo desse material alinham-se de forma oposta ao campo magnético, tá? O campo magnético é o bolinha vermelha, tá? Os dipolos deles é o azul. Você vê que está oposto, ó. Compara aí com o anterior, comportamento aí não muito diferente, tá? Eles se alinham e, portanto, eles também são repelidos por ímã. Exemplo, cobre e prata. Os paramagnéticos, tá? Encontram-se naturalmente desordenados na presença de um campo magnético externo, tá? Eles estão desorientados, tá? Eles estão desorientados, desordenados, podem alinhar-se sendo levemente atraídos pelos ímãs. Vai depender do estado que ele tiver. Se ele tiver no estado alinhado, ele pode sim ser atraído por um ímã, tá? Enquanto houver proximidade entre eles, claro. Exemplo, o alumínio e o magnésio. Os ímãs, então, o que são esses ímãs aí, tá? Os ímãs são corpos de materiais ferromagnéticos, então o ímã é um ferromagnético, tá? Que é o exemplo que a gente viu lá o primeiro. Tem a capacidade de atrair outros metais ferromagnéticos, e também, mas muito fracamente, paramagnéticos, como a platina, potássio, paládio, sódio, lítio, alumínio, cromo e algumas ligas de ferro. Nota que a atração é com metal, né? A atração deles é com metal. Os ímãs são dipolos, ou seja, tem dois polos. Se ele tem essa propriedade ferromagnética, é óbvio que ele vai ser um dipolo. Quando um ímã é suspenso por um barbante, verificamos que ele se direciona na direção norte-sul terrestre, tá? Norte-sul terrestre, apontando, obviamente, sul-norte magnético. Ele aponta para o norte magnético. Assim, suas extremidades passam a ser chamadas de polo norte e polo sul magnético da Terra ser o contrário. Então, é o contrário aí do polo sul e magnético da Terra. Propriedades deles aí, ó. É igualzinho quando a gente estudou carga elétrica. O polo sul de um ímã é atraído pelo polo norte de um outro ímã, tá? Por isso que eles têm esse F aí negativo. E vai ter repulsão do polo sul com polo sul e polo norte com norte. Apenas polos opostos vão se atrair, tá? Que é o que acontece nessa primeira parte dessa figura. Então, nas outras duas, o que acontece é uma repulsão, tá? Nesse caso aí, ó, o polo sul e sul se repele, norte e norte se repele. Só vai atrair se for sul com norte, igual uma carga elétrica mesmo, ou parecido, né? A carga elétrica a gente trabalha com positivo e negativo, sul e norte também a gente acaba trabalhando com isso, mas é mais a nomenclatura mesmo de sul e norte. Aí um conceito que a gente tem, que são os ímãs naturais, né, que são os óxidos de ferro, que é a magnetita, tá? E os ímãs artificiais, que são obtidos a partir do processo de imantação, tá? Que ocorre com substâncias ferromagnéticas. Sintéticos aí, ímãs sintéticos, vamos dizer assim. O processo de imantação ocorre quando colocamos um corpo ferromagnético no interior de uma bobina elétrica ou de um solenoide, onde passa uma corrente de grande intensidade, assim adquirindo um campo magnético, se tornando um ímã. Eles fazem a imantação por meio de corrente elétrica forte, que acaba gerando um campo elétrico naquele material, né? Faz ele adquirir as propriedades de um ímã, tá? Então, pessoal, muito obrigado aí por acompanhar a aula, tá? Como eu falei, as fontes que eu venho consultando em outras aulas, site Brasil Escola, né? InfoEscola, Mundo Educação, né? São sites aí que eu tenho tirado material para vocês e tenho mandado. Não deixe de fazer os exercícios, a gente está falando um pouquinho do magnetismo, mas a gente vai falar mais nas próximas aulas de resistência, circuito elétrico, né?
leis de Ohm, potência elétrica. Vamos retomar que são os conteúdos mais importantes e revisar aqueles que vocês vão precisar aí para Enem, para vestibulares. Então, espero que todos aí do terceiro A, terceiro B consigam assistir. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.